para que a gente entenda o porquê a Covid-19 se transformou nesse grave problema de saúde pública mundial, é importante a gente conhecer um pouco das características dos vírus, né? Saber como eles funcionam e que características deles propiciaram esse surgimento, né, da Covid-19 e essa pandemia que se estabeleceu no mundo. Então, os vírus, que a gente vai ver no próximo slide, é um grupo de organismos extremamente controversos. Eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre vírus. Os vírus dividem os principais cientistas do mundo porque eles não sabem como classificar os vírus, não sabem se classificam os vírus como seres vivos ou não. Por que eles têm essas dúvidas? As dúvidas em relação a essa divergência de classificação é porque os vírus eles apresentam características de seres vivos, mas eles apresentam características que não são inatas aos seres vivos. Uma dessas características é que eles não possuem células, eles são considerados organismos acelulares. Então, se a gente puxar aí lá nosso ensino médio, quando a gente estuda a parte de citologia, é importante a gente entender um pouco sobre a célula. A célula nada mais é do que a unidade fundamental, básica de todo ser vivo. Todo ser vivo é constituído por células. Então, a célula tem aquela estrutura que todo mundo conhece, né, formado por uma membrana plasmática externa. Essa membrana plasmática ela delimita uma região que a gente conhece como citosol ou citoplasma, que é onde estão inseridas todas as organelas citoplasmáticas importantes para o metabolismo da célula, e onde também está inserido o núcleo, né, que é a região da célula onde fica presente o material genético. Então, os vírus, por eles não possuírem células, consequentemente, eles não possuem metabolismo próprio. Eles não têm capacidade de formar, por exemplo, de se replicar, de se reproduzir ou de formar suas moléculas que constituem sozinho. Eles precisam de um organismo hospedeiro para ele utilizar o metabolismo desse organismo para poder se replicar e produzir suas proteínas, por exemplo. Então, devido a isso, eles são considerados, que é uma das suas principais características, parasitas intracelulares obrigatórios, né? O próprio nome já está falando, parasita é um organismo que infecta outro organismo, intracelular, porque eles precisam estar dentro de umas células para se tornarem ativos, uma célula hospedeira, e, consequentemente, obrigatório por causa disso. Então, os vírus, eles são basicamente formados por três estruturas, que é o que vocês estão observando aí nessa imagem ao lado. Eles possuem um material genético, que pode ser de DNA ou de RNA. Então, o DNA é aquela molécula de dupla fita, né, que a gente sabe que é responsável por conter todas as informações genéticas, responsáveis por formar todas as principais estruturas do nosso corpo. Ou eles podem ter uma molécula de RNA, que é uma molécula de fita simples. Os vírus de RNA são chamados de adenovírus. Provavelmente todo mundo já ouviu falar desse termo, enquanto os vírus de RNA são chamados de retrovírus. Então, exemplos de vírus de DNA, por exemplo, são vírus que causam resfriado em nós humanos. Um exemplo clássico de um vírus de RNA, por exemplo, é o vírus do HIV, que é um retrovírus responsável por causar a AIDS, né? E um outro exemplo de vírus de RNA que a gente pode citar é o coronavírus, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Então, os vírus apresentam esse material genético, como vocês estão vendo aí nessa estrutura internamente, que pode ser DNA ou RNA. Revestindo esse material genético, a gente tem uma estrutura conhecida como capsídeo, né, que é formado por diversas proteínas que têm a função de proteger esse material genético, que aí na imagem vocês estão vendo em roxo. Por fim, existem vírus que eles possuem um envelope externo, que é um envelope composto por lipídios e glicoproteínas. Então, esse envelope externo, não são todos os vírus que tem, né? Tem vírus que possuem, outros não. Os que não possuem são os não envelopados e os que possuem são os envelopados. Então, essa estrutura do vírus é extremamente importante nos eventos de patologia e na forma como eles infectam os organismos. Então, na medida que os vírus passam a infectar os organismos, eles utilizam o metabolismo do hospedeiro para se reproduzir. Então, os vírus entram na célula humana ou de outro organismo e passa a utilizar toda a maquinaria da célula para se reproduzir. E os vírus, eles têm duas formas de reprodução que são bem comuns, que são os ciclos, né? O ciclo líquido e o ciclo lisogênico.
Qual a diferença entre os dois? Né? O ciclo lítico, o vírus infecta a célula do hospedeiro, passa a se reproduzir ali rapidamente, em grande quantidade, e essa reprodução exacerbada gera o rompimento da célula e, consequentemente, a disseminação do vírus para outras células, né, para infectar outras células. Já o ciclo lisogênico é um ciclo em que o vírus infecta a célula e ele integra o material genético dele, seja a molécula de DNA ou de RNA, no material genético do hospedeiro. E ele fica se replicando de forma latente, é uma replicação controlada, até que em algum momento esse vírus perde o controle dessa replicação controlada e passa a se replicar descontroladamente, entrando no ciclo lítico. Isso é extremamente importante, porque são nesses eventos de replicação que acontecem o que a gente chama de mutação. Então, todo mundo já ouviu falar desse termo, mutação. O termo mutação está relacionado com qualquer alteração da nossa sequência genética, né? Seja de DNA ou de RNA. E geralmente as pessoas têm o hábito de associar mutações a coisas negativas, mas é importante a gente saber que as mutações elas têm o lado positivo e têm o lado negativo. Por exemplo, um lado extremamente positivo das mutações é a variabilidade genética, né? Que é a possibilidade de gerar novas espécies de surgir novas espécies de micro-organismos a partir de mutações. Já as mutações, elas também podem ser negativas, como, por exemplo, mutações que originam cânceres, por exemplo, em nós seres humanos. Então, é importante entender o conceito de mutação e não ver ele só de forma negativa. E os vírus, eles são extremamente susceptíveis a sofrerem mutações. Por quê? Simplesmente por eles não apresentarem o metabolismo próprio, eles não têm um sistema importante que a gente conhece como sistema de reparo. Então, por exemplo, nós seres humanos, quando nós somos também susceptíveis a mutações, mas as nossas mutações elas tendem a ser corrigidas pelo nosso sistema de reparo. Diferente dos vírus, os vírus não possuem esse sistema de reparo e, consequentemente, eles estão susceptíveis em uma grande quantidade ao surgimento de mutações. Essas mutações têm os seus lados positivos e negativos também nos vírus. Um dos fatores positivos é que ela que é responsável pela grande diversidade de vírus que existe no planeta hoje em dia.